Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18. E Deus colocou no meu coração, meus queridos, por esses dias, um forte anseio para falar sobre famílias. Eu até comentei com meu pai hoje à tarde. Falei, pai, Deus tem colocado no meu coração para que essa semana me incomodou muito, para que eu possa falar sobre família. E nós iremos começar uma série hoje, Família Edificada, amém? Vamos começar essa série de mensagens e eu creio que Deus, Ele tem grandes segredos para te revelar nessa noite. Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 18. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Obrigado. Gênesis 2:18 diz assim: O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e complete. Versículo 19. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens, todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos e todas as aves do céu, e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e completasse. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam um só. Feche seus olhos que eu quero orar nesse momento, amém? Jesus, aqui estamos diante da tua palavra. E que a tua boca, Senhor, venha falar aos nossos corações. Que a tua mensagem, Senhor. Eu sei que o Senhor é um Deus poderoso. Eu sei que o Senhor é um Deus capaz. E eu sei, Pai, que o Senhor fala ainda aos corações quebrantados, contritos, aos corações necessitados, aos corações que por muitas das vezes se sente oprimidos, desprezado. Venha, Senhor, com a tua palavra nessa noite, Pai. Entra, Pai, em cada família. É isso que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode se assentar nessa noite. Glória a Deus. Família edificada. O tema é casamento saudável, amém? E eu creio que vai servir também para você que não é casado, para você que divorciou, para todo mundo. A palavra de Deus vai nos mostrar que a maior instituição feita por Deus foi o casamento, né? E o que nós podemos observar? Eu peguei alguns dados aqui que os divórcios, eles cresceram 24% no Brasil em 2021. E chegaram a 37 mil no primeiro semestre. O que acontece? Por que será que as famílias estão divorciando? Por que será que os casais, melhor dizendo, estão se divorciando? Por que será que os filhos não querem mais ouvir os pais? Os adolescentes olham para o pai e acham que o pai é um monstro. É isso que eu vi um filósofo falando essa semana.
E realmente é isso que está acontecendo. Os valores foram trocados, invertidos, e nós estamos vivendo numa sociedade em que o pai se sujeita ao filho, em que o esposo se sujeita à mulher, em uma forma de humilhação. E por que será que os divórcios têm acontecido? O Brasil registrou um novo recorde de divórcios no primeiro semestre de 2021, de acordo com os dados do Colégio Notarial do Brasil, divulgado pelo jornal O Tempo. De janeiro a junho de 2021 foram 37.083 divórcios, um aumento de 24%. Amém? Nós que somos pastores, dirigentes, eu até estava conversando com meu pai, a gente tem que falar de tudo, irmão. Nós muitas das vezes não podemos falar só de um tema, só de cura, ou só de libertação, ou só de... A gente tem que falar de tudo. A gente tem que falar de família, a gente tem que falar de educação, a gente tem que falar de tudo. E os valores familiares têm que ser recuperados, pelo menos no cenário que nós vivemos. E nós iremos ler, ou nós lemos lá em Gênesis, capítulo de número 2 e o versículo 18, que Deus, Ele observa que o homem se encontrava o quê? Sozinho. Ele deu um nome a todos os animais, Ele nomeou, Ele foi feito para criar, para cuidar, para zelar, porém, o homem, ele está sozinho. E Deus, Ele fala essa palavra em Gênesis, no versículo 18, quando Ele disse: o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. E Deus também, Ele vai falar lá no versículo 20, na parte B: o homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então, Deus percebeu que o homem estava solitário. Deus percebeu que todos os animais tinham os seus pares, porém o homem não tinha ninguém. Mas, o que aconteceu? Deus, Ele criou a mulher para o homem. Só que o que acontece é que, ainda que o homem ele venha se unir à mulher, o que tem acontecido hoje em dia é que muitos casais, ainda casados, vivem sozinhos. O homem ele se uniu à mulher, porém ele vive sozinho. A mulher se uniu ao homem, porém a mulher ainda vive sozinha. Mas que mundo louco é esse que nós podemos enxergar isso, mas não casou, mas não se uniu, mas não se ajuntou, mas não fez aquela aliança, aquele pacto diante de Deus. Mas tudo que a gente encontra são famílias, casais, homens e mulheres, casados, porém solitários. Então tudo aquilo que Deus, olhando do céu, queria que preenchesse o lado do homem ou o lado da mulher, agora nós vivemos em um cenário que tudo isso voltou à tona de novo. Tudo isso voltou para dentro dos lares, dentro das famílias. E pessoas casadas ainda se sentem sozinhas, porque não tem diálogos, não tem conversas, não saem, não namoram, não fazem nada. Amém? E eu sei que muitos têm vivido isso na sua vida, na sua família. Como nós vimos aqui, a taxa aumentou, o divórcio aumentou. Mas Deus, Ele fez você, meu querido e minha querida, nessa noite. Não foi para viver uma vida de solidão, mas Deus, Ele te fez para viver em amor com aquele que Ele te preparou nessa noite. Amém?
Então nós entendemos que os valores ou os posicionamentos se inverteram, porque tudo aquilo que Deus não queria para o homem, hoje acontece com alguns homens e com algumas mulheres. E Gênesis 2:18, ele vai dizer que não é bom que o homem esteja sozinho. Não é bom ninguém ficar sozinho. E quem vive sozinho ou sozinha sabe o que é solidão, sabe como é ruim, sabe como é difícil, porque durante o dia até que está tudo bem, você trabalha, você conversa, você distrai, mas quando chega a noite, não tem ninguém para você conversar, não tem ninguém para você desabafar, não tem ninguém para você dialogar, e as coisas vão ficando difíceis. Algumas pessoas até chegam a níveis de depressão na sua vida, porque a solidão atrai depressão. E o maior interesse foi que Deus ele fizesse a mulher para que ela ajudasse e completasse o homem. Então nós iremos ver um homem completo. Um homem completo, aos olhos de Deus, seria o homem que casou com uma mulher. E Gênesis 2:20 vai dizer que ele deu um nome a todos os animais domésticos, todas as aves do céu, todos os animais selvagens. Só que porém o homem estava sozinho, e Deus ele percebeu isso. Nós sabemos que quando um leão ele vai caçar, ele sempre procura uma presa solitária. É por isso que Deus ele não quer que nós estejamos sozinhos. É por isso que Deus ele não quer que nós estejamos sozinhos no nosso casamento. É por isso que Deus ele não quer que nós estejamos sozinhos dentro da igreja. É por isso que Deus não quer que nós estejamos sozinhos em lugar nenhum. Porque existe muitos crentes ou muitas pessoas que participam de uma igreja, mas que estão sozinhos, solitários. É por isso que nós temos o nome de família, porque nós queremos sentir a dor do outro irmão. Nós queremos sentir a dor, chorar com aquele que está chorando. E eu creio que foi para isso que Deus nos criou, meu querido. Deus nos criou para que nós possamos progredir, para que nós possamos ter um casamento saudável, para que nós possamos ter uma família saudável. Deus nos criou para isso. E Deus ele cria a mulher para que ajude o homem e complete o homem. E nós iremos entender que casais completos, filhos saudáveis, lares exemplares. Amém? Casais completos, filhos saudáveis, lares exemplares. E nós precisamos desse algo saudável dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Porque Deus não criou você para casar para vergonha. Deus não criou você mulher para casar para vergonha, e nem criou você homem para casar para vergonha. Mas Deus criou para que ambos sejam unidos, para que ambos sejam adjuntores uns dos outros. E o maior plano de Deus foi que o homem fosse completo. Amém? Quantos estão me entendendo nessa noite? Aleluias. Então, casais completos, filhos saudáveis, lares exemplares. E um casal completo, o que ele precisa? Alguém sabe me dizer? Ele precisa primeiramente de amor. Um casal completo precisa de amor. Amor para amar acima de todas as coisas. É claro que Deus em primeiro lugar, mas segundamente, ame a sua esposa, ame o seu esposo. Deus ele criou um casal completo, ele precisa também de reconhecimento. Reconhecer quando a pessoa tem sido uma pessoa, uma esposa para você, um esposo para você. Reconhecer também quando seus filhos têm sido bons filhos. Um casal completo ele precisa, meu querido, de humildade, para entender quando ele precisa pedir perdão
e quando ele também precisa perdoar. Então esses são os principais pontos de um casal ou um casamento saudável. Precisa de compreensão para ambos, uns compreender os outros. Precisa também de paciência e de muitas outras coisas. Então nós iremos ver que verdadeiramente é o que tem faltado dentro dos lares, dentro das famílias. Compreensão, tem faltado amor, tem faltado reconhecimento, tem faltado paciência, tem faltado humildade. E nós precisamos resgatar esses valores para dentro dos nossos lares, amém? Nós precisamos nessa noite, Deus te chamou aqui, Deus marcou esse encontro com você para te dizer: eu quero te abençoar, aleluia, e declarar como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus nessa noite, Ele te chamou aqui, meu querido, para tirar toda a pedra de tropeço, todo orgulho, para tirar todo o ego, tudo aquilo que tem sufocado o seu casamento nessa noite. Deus, Ele está falando com você. Não foi em vão que você veio aqui. Deus, Ele tem planos para você, e planos de prosperidade, planos de bênção. Nós não podemos aceitar viver dessa forma. Nós não podemos aceitar viver dessa maneira que nós estamos vivendo. Nós precisamos mudar. Nós precisamos alcançar o amor. Nós precisamos viver coisas novas. Nós precisamos entender o que Deus Ele quer nos entregar nessa noite, nesse momento. É claro que isso serve para você que é casado, e serve também para você que um dia quer se casar, ou para você que divorciou, mas quer voltar com sua esposa, ou que está aí na solidão. Deus, Ele te criou, meu querido, para que você pudesse viver o melhor momento no seu casamento. Deus, Ele não te criou para que você venha viver uma vergonha. Só que muitas das vezes nós esquecemos de Deus, esquecemos os primórdios, esquecemos dos valores, esquecemos aquilo que Deus Ele tem nos ensinado através da sua palavra, e tudo que nós venhamos fazer é sucumbir, é cair, é descer, é afundar o nosso lar. Eu quero te dizer uma coisa para você que vai casar nessa noite ou que tem planos: não case para mudar o outro, mas case para aceitar a mudança. Todo casal infeliz tentou casar e mudar a outra pessoa. Quero dizer que você não pode mudar ninguém. Você não consegue mudar ninguém. A única coisa que você pode fazer é dobrar os seus joelhos, clamar ao Senhor, e Ele sim pode mudar alguém por você. Mas você é incapaz de mudar alguém. Só existe uma coisa que muda a atmosfera, muda a estação, muda tudo: é joelho no chão, é oração. E é isso que você precisa. Se o seu lar não está indo bem, se a sua família não está indo bem, porque você acha que tem que haver uma mudança, você precisa dobrar os seus joelhos, porque com suas meras forças você não vai conseguir. Você tem que mudar as suas atitudes e não querer que outra pessoa mude. Deus, Ele faz todas as coisas para que nós possamos viver o melhor. Só que nós muitas das vezes não entendemos. E nós temos também que entender o lugar um do outro. Gênesis 2, 21, amém? Olha só o que diz, acompanhe comigo aqui no telão. Gênesis 2, o 21 e o 22 vai dizer assim: entenda o seu lugar, hein? Então o Senhor Deus o fez cair um sono profundo enquanto o homem dormia. Tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor fez uma mulher e trouxe ao
homem. E uma coisa que eu acho interessante é que Deus, ele tira logo a costela do homem, né? Por quê, irmãos? Porque Deus aqui, ele está fazendo com que nós venhamos entender que a igualdade tem que haver no casamento. Lado a lado, parceria, como diz o pessoal do mundo aí, fechamento, né? Então a gente tem que ser parceiro, amigo, andar lado a lado. Só que nós não podemos confundir submissão com humilhação. Porque uma coisa é a mulher, ela ser submissa ao homem. A mulher não pode fazer nada na sua casa, no seu lar, sem antes comunicar ao homem. Deixa eu comunicar ao esposo, deixa eu ver o que ele acha. Vamos planejar juntos. Isso não é humilhação, meu querido. Aí as amigas vai e falam: nossa, você é boba, você se humilha para o seu esposo, você se humilha para a sua esposa. Não, nós temos que ser submissos, nós temos que ser comunicativos uns com os outros. É por isso que muitos casamentos não vão para frente, porque a mulher não tem sido submissa, porque o homem, ele não tem reconhecido o valor da mulher. E é por isso que não vai para frente, não vinga. Não existe amor, não existe harmonia, não existe compreensão, não existe nada, porque cada um casou. E a Bíblia vai dizer que a partir do momento que nós casamos, nós nos tornamos uma carne só. Mas quando eu caso, eu quero viver no meu mundo e ela tem que viver no mundo dela. Não, você tem que entender isso. Submissão não é humilhação. É claro que existem muitos homens que humilham as mulheres, né, que tratam como empregadas, mas esses homens, eles não entenderam ainda o que é família saudável. Esses homens não entenderam ainda o que é viver um casamento saudável, o que é viver um casamento bem-sucedido, o que é viver um casamento com amor na sua vida. Então nós não podemos tomar o lugar do outro. Nós temos que entender que o homem é o cabeça e nós somos a segunda cabeça. As mulheres são a segunda cabeça. Amém? O homem é o cabeça da casa. O homem, muitas das vezes, ele toma decisões e a mulher tem que ser a sua adjuntora, porque o propósito de Deus foi esse: eu vou criar o homem, eu vou criar a mulher para que ajude e complete o homem, não para que faça o homem parar, não para que seja uma barreira na vida do homem, não para que venha a ser uma pedra de tropeço na vida do homem. E é isso que muitas mulheres têm sido, pedra de tropeço na vida dos homens. Eu já observei muitos casais, até mesmo dentro da igreja, meus queridos, o homem quer fazer, ele quer tomar frente, mas tudo que as mulheres têm feito é sido uma pedra de tropeço na vida do ministério dos homens. Mulheres, não venha parar os homens, porque você não está parando os homens, mas você está parando a obra de Deus. Homens também não venham impedir as suas mulheres, não venham contra as suas mulheres, porque você não está parando as suas mulheres, você está parando o crescimento da obra de Deus. Deus criou o homem para o progresso e a mulher para o progresso, e ambos para o progresso. Então entenda o lugar, entenda o seu lugar um do outro. Quantos estão entendendo aqui o lugar um do outro? Quantos são casados aqui nessa noite? Quantos querem casar aqui nessa noite? Amém? Ninguém? Glória a Deus. Eu era doido para casar, viu, irmão? Sabe por quê? Porque o jovem, ele não tem muita escolha não. Ou ele vai para o mundão de uma vez, ou ele serve a Cristo com força. O jovem que fica em cima do muro, ele perde tempo dentro da igreja e no mundo. Então eu casei com 20 anos, está ali minha esposa Paloma, e a gente começou a namorar, ela tinha 14 anos, eu tinha 16. E naquela época eu já achava que eu era o cara, né? Hoje em dia eu olho e falo: meu Deus, Senhor amado, como eu era uma criança. Amém? Então o jovem não tem muito que, né? É claro que também não precisa se afobar, porque o casamento, ele é a maior sociedade que você faz, sabia? A maior sociedade não é com o seu sócio, mas é com a sua mulher.
Você pode ter construído o que for. O dia que você divorciar, o dia que você separar, é filho dividido no meio, é casa, é carro, é tudo. Então eu falo para meus irmãos, falo para meu sobrinho, para meus irmãos, você faça um investimento certo, porque se der errado, é anos perdidos. Amém? Então Deus, Ele quer que nós possamos entender o nosso lugar, porque lar saudável, ele tem um casamento para a vida toda. Isso tem a ver com o que eu estou falando aqui. Mas eu quero te dizer que um lar sufocado, ele tem um prazo de validade. A mulher, ela pode até oprimir o homem por alguns anos, mas daqui uns anos esse casamento não vai dar em nada. O homem, ele pode até oprimir a mulher por alguns anos, por 10 anos, 15 anos, 20 anos, só que daqui a uns dias esse casamento já era. Então entenda, cuida daquilo que Deus te deu. Não tome o lugar do seu esposo, não tome o lugar do seu marido. Homem, não sufoque a sua mulher. Viva em amor, viva em harmonia, viva em conformidade com aquilo que Deus, Ele tem para você nessa noite. Um lar saudável tem um casamento para a vida toda. Lar sufocado tem prazo de validade. E é isso que nós iremos entender. Eu conheço muitos casamentos que viviam sufocados e não deram em nada. Alguns ainda vivem até hoje, porque muitas das vezes a mulher tem aguentado muitas coisas. Só que Deus, Ele não quer que você tenha um casamento para empurrar com a barriga. Deus, Ele não quer que você tenha um casamento que você possa estar com essa pessoa simplesmente por causa dos filhos, por causa da herança, por causa de algum bem que vocês conquistaram. Não, Deus, Ele quer que o amor dEle esteja sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre, aleluia, as suas finanças, sobre tudo. Deus, Ele quer que o amor seja o primordial. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!